Boa tarde a todos, é muito prazer, meu nome é Renato Gil, sou cofundador da Too Simple e conselheiro do Arena Hub, estou aqui hoje com Ivan Lobo e começa mais um Office Hours da Arena Hub, hoje num formato diferente, num formato mais interativo ainda do que das últimas vezes, e a gente vai falar aqui sobre apresentações impactantes para aumentar as chances de captar investimento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ivan, quer dar boa tarde aí para a turma enquanto eu compartilho a tela? Claro. Pessoal, muito legal hoje o evento com o Renato. É uma expertise que o Rê tem, um know-how que a gente tem enquanto Too Simple, né? Então, acho que vai ser grandioso para vocês. É muito legal ver um evento nesse sentido. Alguns de vocês já me pontuaram coisas do gênero, então a gente conversou internamente, faz total sentido. Acho que vocês vão aproveitar muito. Além do conteúdo também, vocês vão ver que são apresentações muito bonitas, tá? Boa. Isso. Obrigado, Ivan. Começando aqui rapidamente, vou falar só um pouco da Too Simple, né? A Too Simple é uma empresa que cria estratégias para empresas e para startups, e aí, independentemente de qual estratégia você precise, a gente consegue te ajudar em qualquer solução que seja relacionada à comunicação ou a relacionamento com investidores, a criação de materiais aí que te ajudem a captar investimento. Se você tem uma ideia de negócio, se você quer criar um projeto especial, enfim, não importa. No nosso site a gente até brinca com isso, whatever. O que a gente quer mesmo é ajudar os empreendedores em sua jornada, independentemente de qual desafio que eles tenham. E dos nossos produtos que a gente mais faz é realmente o Pitch Deck. A empresa nasceu com esse viés, né? Nós já fazemos apresentação há muitos anos na nossa vida e aos poucos a gente foi aperfeiçoando técnicas de apresentação, fomos pesquisando, claro, referências nesse assunto. A ideia não é a gente se posicionar aqui como especialistas em pitch decks. Na verdade, nós somos planejadores por natureza, então nós compilamos uma série de informações aí disponíveis na web sobre esse tema, e claro, juntamos com toda a nossa expertise, com toda a nossa experiência, e criamos aqui um material super rápido e super didático, que vai mostrar para vocês algumas dicas aí de como criar uma apresentação impactante e de como aumentar as chances de captar investimento para sua startup, para sua ideia, tá? Então, a gente criou esse formato aqui de Pitch Talks. É uma palestra que eu já tive o prazer e a oportunidade de dar também no Cubo do Itaú, e de fazer em alguns eventos também essa palestra. E aí a gente foi aperfeiçoando com o tempo e hoje a gente trouxe esse conteúdo para vocês. E a ideia é que seja um bate-papo, né, super interativo. Então, eu vou começar a falar sobre o tema aqui. Quando a gente terminar, o Ivan vai puxar algumas pessoas aqui para falar, para fazer perguntas, e a gente vai bater um papo aqui rápido sobre o assunto, que pode ir desde temas mais específicos sobre as ferramentas utilizadas para criar as apresentações, ou até temas mais conceituais sobre onde encontrar investidores, como se portar com eles, o que falar, que tipo de material criar, um material com mais texto, menos texto, enfim. Acho que a ideia aqui é a gente abordar ao máximo possível esse assunto e sanar todas as dúvidas de vocês. E claro que depois desse papo a gente se coloca à disposição para aprofundar ainda mais esse tema, tá? Então, sem mais delongas aqui, só um adendo, quem quiser falar e fazer uma pergunta, clica no Speak, que é uma mãozinha que tem assim aqui do lado direito da tela, e aí o Ivan, depois no final da minha apresentação aqui, ele vai puxar um a um aqui para a gente bater esse papo, tá? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de apresentar aqui são 10 dicas que vão te ajudar a ter um pitch de sucesso. E aí, de forma bem sucinta, tá? A primeira dica é tenha uma abertura de impacto, tá? Você só tem 20 segundos para atrair a atenção da audiência. Então, você precisa ser enfático. Então, começar de forma profissional é super importante, com uma frase simples, objetiva e poderosa sobre o seu negócio. E aí aqui é legal colocar algo que reflita o seu propósito e o que a sua empresa vai fazer pelo mundo. A gente até brinca aqui com uma entrada do Chris Farley no programa de TV,
Claro que não é para você chegar no palco dando cambalhota, dando estrela, mas é mais para ilustrar mesmo essa ideia de que é muito importante você atrair a atenção da sua audiência logo de cara, tá? Existe um estudo chamado, um estudo que nós temos dentro do nosso cérebro, uma parte chamada Crocodile Brain, que fica aqui atrás, e essa parte é a parte do cérebro responsável por captar as informações mais rápidas. Então, você tem que entender que nesse momento é com essa parte do cérebro do investidor que você está lidando, então você tem que ser rápido e ter a informação ali, passar de cara, chamar a atenção de cara do investidor para que ele preste atenção no seu pitch. Se você começar de uma forma desanimada ou desalinhada ou antiprofissional, pode ter certeza que toda a sua apresentação foi por água abaixo. Então aqui é muito importante já começar com uma abertura de impacto para você conquistar aí a atenção do seu investidor, ou possível investidor. A segunda coisa, você tem que descrever claramente qual que é a dor que você pretende resolver com a sua startup, com a sua ideia. Tá? O Romero Rodrigues disse em um talk que o empreendedor bom é o que se apaixona pelo problema e não pela solução. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a sua ideia nem sempre é aquela ideia que vai para o ar, a sua ideia inicial. Então, por isso que você precisa ser apaixonado pelo problema que você quer resolver, porque aí, se você tiver muito claro o problema que você quer resolver, não importa o como você vai resolver, não importa tanto a ideia. O que importa é que você tem um problema real e que você quer resolvê-lo. E aí, você vai descobrir ao longo da sua jornada a melhor forma para isso. Tá? E aí, falando em investidores, eles vão querer saber 4 coisas sobre esse problema. Tá? A primeira coisa é, será que esse problema existe mesmo? Ou ele é uma invenção, ou algum sonho que você tem muito latente dentro de você e você quer de fato trabalhar nessa ideia, mas será que esse problema ele é de verdade? Ele existe? Né? Ele tem potencial, né? É um grande problema? Qual que é o tamanho desse mercado, né? Isso é muito importante também. Se a gente está falando de startup, a gente está falando de escalabilidade. Então, problemas que não ganham escala, naturalmente, vão ganhar menos a atenção do investidor. Né? Os investidores buscam escalabilidade, projetos de médio e longo prazo, onde você consiga transformar aquela sua ideia embrionária em uma empresa gigante. Esse é o tipo de empresa e de negócio que os investidores mais buscam. Tá? As pessoas vão pagar por isso, né, por essa solução que você está propondo. Quem são essas pessoas? Tá? E aí, o quarto e um dos mais importantes é, você já validou essa ideia? Né? Dificilmente você consegue captar um investidor no PPT, que a gente chama, né, no PowerPoint, aqui na ideia só. Você precisa, de alguma forma, mostrar para esse investidor, para esse possível investidor, que essa ideia já foi validada, que o problema existe, que ele é grande, que as pessoas, que sim, vão pagar por isso, e que a forma como você encontrou para solucionar esse problema é uma forma válida, tá? Que é o que a gente chama do famoso MVP ali. Depois de apresentar o problema, você tem que convencer esses investidores de que você e seus sócios são as pessoas certas para resolver esse problema. E aí aqui fica um aprendizado, claro, essa informação ela está em muito lugar, mas o Thiago Lobão, num dos últimos office hours aqui do Arena Hub, ele comentou muito sobre isso, né? O investidor, ele investe antes de tudo no empreendedor, né? Em você e no seu time. Depois ele vai entender se a ideia faz sentido, se tem, né, se tem market share, se tem fit com o mercado e etc. Mas se a ideia for muito boa e o empreendedor for mais ou menos, ele vai ficar na dúvida. Se o empreendedor for muito bom e a ideia for mais ou menos, tem grandes chances dele aportar o conhecimento dele, além do investimento, para transformar essa ideia numa ideia mais vendedora, numa ideia mais escalável, e aí com certeza ele vai ter muito mais confiança em investir em um time que ele confia. Então, é muito importante aqui você demonstrar sua paixão, seu comprometimento, né, o brilho nos olhos na hora de apresentar a sua ideia e o seu poder de execução. Não adianta nada tudo isso que eu falei, paixão, comprometimento, brilho nos olhos, se o investidor perceber que você não tem poder de executar essa ideia, que você não tem maturidade ou que o seu time não é complementar o suficiente. Né? É muito importante que os sócios se complementem aí nas skills, para que ele veja que a empresa tem um grande potencial, principalmente do ponto de vista de produto, e não só de produto, e de comercial também, tá? Se você conseguir aliar essas duas coisas, aí as chances vão aumentando cada vez mais,
tá? O produto, ele é muito importante e esse é um dos pontos que os empreendedores mais focam, né? A gente percebe muito aí ao longo da Too Simple, a gente já conversou com muitos empreendedores, com muitas ideias e startups diferentes, a gente percebe que os empreendedores sempre estão focados no produto, mas eles esquecem um pouco de todo o resto aqui. Então é importante, claro, você pensar no produto o tempo inteiro, testar, avaliar resultados, pensar em mudanças, ser ágil, mas é super importante também, dentro do seu time, você ter uma capilaridade ali para você ter uma força comercial e uma força de marketing muito grande. Isso faz toda a diferença. Né? Startups que não têm força de marketing, força comercial, elas acabam soando mais amadoras do que as outras e acabam perdendo espaço e atenção dos investidores dentre as milhares de opções que eles têm para investir. Tá? Então, é muito importante você mostrar, né, por que você se importaria em solucionar esse problema para os seus clientes, né, como a sua vida foi afetada por essa indústria e por esse negócio, né, qual que é o propósito ali, por que justamente você é a pessoa certa para resolver esse problema, tá? E por que a sua audiência deve se envolver com você, né? Por que dentre tantas opções de negócios, você e seu time são as pessoas ideais para solucionar esse problema? Isso tem que estar muito, muito claro para o investidor. E aqui é muito sobre paixão, comprometimento e poder de execução. Lembra dessas 3 coisas aqui, são coisas que os investidores olham e dão muito valor para isso, tá? Depois de você apresentar o problema, de você se vender, né, pô, eu sou a pessoa certa para fazer isso, você tem que apresentar de fato a solução, que no caso vai ser o seu produto. E aí, apresentar o produto, tem o lance do ovo e da galinha, né, pô, Renato, legal, mas como é que eu vou criar um produto se eu não tenho um investimento para desenvolver esse produto? Então, a gente tem aqui alguns hackzinhos, né, para a gente conseguir mostrar para o investidor como que vai ser essa ideia, mas sem você precisar necessariamente gastar com desenvolvimento. Então, uma descrição do produto, isso já é super básico, né? Acho que eu não preciso nem ficar falando sobre isso. Mas você precisa, de alguma forma, mostrar esse produto funcionando, ou pelo menos um protótipo. E aí, aqui um exemplo a gente traz de um protótipo de plataforma e app que nós desenvolvemos para o Clapping, por exemplo, que é uma startup que vem numa toada de crescimento muito grande, principalmente agora por conta da pandemia, né? Eles são especialistas em produção de conteúdo, transmissão ao vivo, então vocês imaginem o quanto a startup deles cresceu agora na pandemia, e acho que exemplifica bem aqui como que a gente pode mostrar como vai ser essa ideia, ou essa plataforma, ou um produto novo da startup, sem gastar R$1 com desenvolvimento, né? Hoje tem alguns programas disponíveis aí, que a gente consegue simular navegações em plataformas, um deles é o Adobe XD, por exemplo, onde ele é super fácil, está quase mexendo num PowerPoint ali, só que na verdade você está criando mais ou menos a cara da sua plataforma. E aí, claro, para você criar a cara da sua plataforma, você precisa de ajuda profissional, ou pelo menos de um bom estudo, né, de UX, de referências, né? Então, por isso, o planejamento aqui ele é muito importante. Se você não tem dentro da sua startup alguém com skill de planejamento, é bom que você ou repense o seu time, ou você comece a estudar muito sobre planejamento estratégico, sobre marketing digital, e tem um banco de referências, né? Então, navegou num site bacana, guarda o site. Navegou num aplicativo bacana, guarda essa informação para você. Você nunca sabe quando você vai precisar acessar uma boa referência de um bom UX, um bom design, um bom layout. Tá? Então, quando o investidor vê a coisa funcionando, podem ter certeza que ele tem uma outra impressão sobre o seu negócio. Tá? E aí, depois de se apresentar o produto, você tem que mostrar o que ele tem de especial e o que é diferente no seu produto em relação aos concorrentes. E a dica aqui é seja direto ao ponto, tá? O investidor não gosta muito de blá, 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 de lero-lero, de bullshitagem, tá? Você tem que ser super direto ao ponto ali e ter tudo na ponta da língua. Então, o que é diferente sobre você em relação à concorrência? O que você tem de melhor, tá? A dica é seja muito direto. E depois disso, você vai ter que descrever o seu modelo de negócio, tá? E aí, de novo, a dica é, fala apenas o básico, tá? Não tenta reinventar a roda aqui no seu modelo de negócio. Ah, meu modelo é B2C, 2G, 2F, não sei o que. Não, seja bem diretão ao ponto. Olha, eu pretendo resolver essa dor, meu modelo de negócio é esse. O cara tem que, na hora,
já entender o que você faz, porque ele já, a cabeça de investidor começa a fazer conta, é uma maquininha ali. Então, se você complicar demais a vida dele na hora dele começar a fazer as contas na cabeça do investidor, com certeza você não vai conseguir colocar na cabeça do investidor que essa é uma ideia que tem potencial de escala. Tá? Então, você não precisa aqui passar muito detalhes. Tá? Os investidores eles precisam entender facilmente a sua linha de raciocínio e aí quantificar o negócio e mostrar de forma simples é a dica. Se ele depois quiser saber mais detalhes, você pode, ou se ele perguntar muitos detalhes, você pode até falar, pô, a gente pode abrir uma agenda aqui, eu te mostro no detalhe, tanto o meu modelo de negócio, quanto o meu BP, né, meu BP financeiro, minha planilha, enfim, tudo isso, tá? Então, a dica aqui quanto menos você falar, melhor, mas menos é mais, né? Você não precisa não falar nada, mas fala apenas o básico ali para que ele entenda de fato o que ele precisa entender, e aí no detalhe, depois no tete-a-tete, vocês conseguem detalhar melhor as coisas. E aí, se você já está no ar, é muito importante você mostrar a atração de clientes, né? Porque os investidores entendam o estágio em que sua empresa está. Mas se você não está no ar, você precisa pelo menos mostrar que você já rodou um MVP e que você tem um potencial aí de clientes, mesmo que seja pequeno, mas que você consiga mostrar que esse negócio tem um grande potencial, tá? Então, aqui algumas perguntas que provavelmente eles vão te fazer, né? Você já tem clientes? Você já realizou algum tipo de teste com o seu produto? Ou com esses clientes? Testes AB, por exemplo? Eles já fizeram o download do seu produto, se for um serviço onde você oferece download, né? Eles já compraram algum tipo de produto, o MVP está feito, né? Como que você vai expandir do MVP para chegar até o estágio de escala, né? Qual que é a estratégia básica? Tá? Você não precisa detalhar a estratégia de marketing em 1 milhão de slides, mas você precisa mostrar que pelo menos o básico da estratégia e do planejamento você tem ali desenhado no seu pitch. E aí, se ele quiser saber mais detalhes, claro, vocês podem detalhar depois, mas aqui é importante você mostrar que você tem uma estratégia de marketing bem definida e principalmente uma estratégia comercial bem definida em entrada em grandes players. Tá? Então, é muito importante essa parte de tração de clientes. E aí, depois, você tem que falar um pouco sobre o que você está buscando com esse pitch e detalhar a proposta e expectativas. Se é um pitch para buscar investimento, você tem que dizer, né, quanto você tá buscando e qual que é a sua proposta que você tem de expectativa. Se é um pitch para uma estratégia de trazer clientes, né, uma estratégia comercial, uma apresentação comercial, você tem que dizer ali nessa hora qual que são as contrapartidas, tá? Então, aqui algumas perguntas que provavelmente eles vão fazer ou eles vão querer saber, né? Se a sua startup já foi investida por alguém, ou se você mesmo já investiu do próprio bolso, isso é um tipo de coisa que o investidor dá muito valor, né, porque é muito fácil fazer negócio com o dinheiro dos outros, das outras pessoas, mas nem sempre a gente está disposto a investir aquilo que a gente tem, ou o pouco que a gente tem para fazer o nosso negócio acontecer. Quando o investidor vê isso, ele dá valor, porque ele pensa, pô, se esse empreendedor, ele vendeu o carro dele, por exemplo, para começar a investir na startup, significa que ele tem paixão, que ele tem comprometimento, que ele está, né, super engajado com a ideia dele, e ele não vai ser negligente com o meu dinheiro, né, com o meu rico dinheirinho. Né, o investidor dá muito valor para o dinheiro dele. Então é muito importante você contar rapidamente todo esse histórico, essa trajetória, né, e se você já investiu algum tipo de dinheiro do seu bolso, isso vai fazer algum tipo de diferença na hora dele avaliar entre você e a pessoa que não colocou R$1 ainda e está querendo fazer as coisas simplesmente só com o dinheiro dos outros, tá? Quanto que você está buscando de financiamento agora, né? Qual que é o seu planejamento financeiro? É muito importante você ter isso. A gente vê muito empreendedor que vem com uma proposta de captar milhões, ou independentemente do valor que ele queira captar, mas ele não sabe muito bem o que ele vai fazer com esse dinheiro. Ah, depende, se eu captar 1 milhão, eu faço X. Se eu captar 300 mil, eu faço Y. Se eu captar 2 milhões, eu vou com tudo. Não dá para ser dessa forma, tá? Você tem que ir aos poucos, e aí aqui a dica é você ir numa escadinha. Você não precisa mirar os 2 milhões, 1 milhão, Series A logo de cara. Vai para o Family and Friends, pega um seed money, pega um anjo, pega um seed, e aí sim, você vai escalando, tá? A sua proposta, até porque
se você captar muito de prima, muito provavelmente, como a sua ideia não tem um grande valor ainda, é uma ideia, não é um negócio, você vai acabar cedendo muito do seu cap table, da sua porcentagem, e aí lá na frente, quando você precisar escalar o seu negócio, nenhum investidor vai querer investir no seu negócio, porque ele vai perceber que ele vai tomar toda a porcentagem que você tem. E aí, empreendedor com pouca porcentagem, o que acontece? O empreendedor fica desmotivado. Tá? Então, é muito importante esse planejamento, inclusive de cap table aí, para que você vá pegando investimentos aos poucos e com isso você valorize a ideia enquanto você vai captando, para que lá na frente você não tenha uma desvalorização muito grande da sua porcentagem, e aí com isso você corre o risco de virar um empreendedor com uma ideia que está escalando, mas com uma porcentagemzinha muito pequenininha de um negócio que nem está te motivando mais, tá? Então, é muito importante mostrar esse planejamento financeiro e também as metas que vocês pretendem atingir e qual tipo de investidor está buscando. Tem investidor que é especializado em SaaS, tem investidor que é especializado em fintech, cada investidor tem um perfil. É muito importante você saber exatamente o perfil desse investidor antes de você conversar com ele. Então, vai atrás, entra no LinkedIn do investidor, procura se tem matérias sobre o fundo de investimento ou sobre o tal investidor que você vai conversar. Tenta encontrar pontos de afinidade. Se o investidor é um engenheiro, não dá para você vir com uma ideia muito viagem, muito conceito, muito publicitária, muito marqueteira. Agora, se o investidor é da economia criativa, aí sim, você vai com uma abordagem mais criativa, Tudo tem a ver com o perfil de quem você está falando. Então, conhecer a sua audiência é super importante, tá? E aí, quais expectativas que você tem com esses investidores? Eu não quero só seu dinheiro. Eu já sei que você investiu em tal startup e eu gostaria que você me conectasse com essa startup, porque se você me conectar com essa startup, eu vou conseguir aumentar a minha margem, eu vou ter um produto melhor, eu vou ter mais capilaridade no mercado. Enfim, vocês têm que saber exatamente o que conseguir desse investidor. E o investidor normalmente gosta muito de empreendedores que buscam nele não só o dinheiro, porque dinheiro qualquer investidor tem. Mas por que você escolheu aquele investidor, para trazer para o seu time? E aqui é muito importante não mostrar nenhum tipo de desespero, do tipo, cara, qualquer investidor serve, qualquer dinheiro serve. Não, pensa bem com calma, porque e nessa hora o planejamento é muito importante, Eu ouvi uma frase esses dias de uma pessoa que eu admiro muito, e ele disse, se eu tiver 10 minutos para derrubar uma árvore, provavelmente eu vou passar 7 minutos afiando o machado, Então aqui é a mesma coisa, antes de você ir para um pitch, é muito importante você preparar esse pitch, especialmente para aquela audiência que você vai falar, tá? E isso faz toda a diferença na hora da apresentação e na hora de possivelmente captar investidor, tá? Depois, é importante você apresentar o seu time e o papel de cada um no negócio. Os investidores gostam de saber quem está por trás do projeto, olhar no olho, ver o brilho nos olhos dos empreendedores. Eles também querem saber por onde vocês passaram e o que vocês desenvolveram e quais são as suas skills. Porque, muitas vezes, a ideia inicial, e até o investidor colocando dinheiro na ideia, se pegar daqui 3, 4, 5 anos, o que aquela ideia inicial se transformou, já vai ser uma outra coisa. Tá? Então, por isso é muito importante ele conhecer o seu time, porque ele vai saber que, independentemente se a sua ideia virou A, B, C ou D, ele sabe que tem pessoas boas ali que vão conseguir tocar o projeto. Tá? Então, é muito importante, nessa hora, tentar se vender nesse sentido de, meu time ele é complementar. Eu tenho uma pessoa muito boa de operação, eu tenho um dreamer, eu tenho um doer, eu tenho comercial, nós nos complementamos. Se todo mundo tiver a mesma skill, aí significa que vocês precisam trazer outras pessoas para o time para dar aquela equilibrada, tá? Porque às vezes parece meio óbvio, mas a gente encontra muita startup que está todo mundo focado em determinada área e não tem ninguém focado no comercial, por exemplo, que é uma das coisas mais importantes. Tá, então, os investidores, o Lobão falou muito sobre isso, os investidores, eles dão muito valor para startups que tenham já uma força de vendas e de trazer clientes e dinheiro para casa muito grande, tá? E por último,
Você tem que finalizar da mesma forma com uma grande abertura ali, para você captar a atenção, você tem que finalizar com um grande encerramento. E aqui é legal terminar com uma frase forte que passe a mensagem, né? O que nós somos, o que nós fazemos e o que nós queremos que você faça. Obrigado, e abre para perguntas, tá? E aí, na hora de abrir para perguntas, cara, se vocês não sabem o que responder, não tentem passar um lero-lero ali, um embromation, né? Não vai colar. Fala, olha, realmente essa pergunta aqui eu não sei, eu vou pesquisar e aí me passa o seu contato que eu te respondo. Ou se for uma pergunta onde vai demorar mais de 5 minutos para você responder essa pergunta, é mais fácil você falar, olha, dá aquelas linhas básicas, olha, basicamente é isso, 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 mas a gente pode abrir uma agenda, acabando aqui o pitch, ou em algum outro dia, onde eu te abro no detalhe tudo isso, tá? Mas o grande encerramento é importante, normalmente é aquela frase mais vendedora ali, né, mais conceitual, onde você chama o investidor para fazer parte dessa ideia que tem algum propósito, e aí, quando a gente fala de propósito, é muito comum em startup, tem até uma série chamada Silicon Valley que brinca com isso, né? Quem tiver a oportunidade de ver, pode assistir, que além de ser bem engraçada, ela fala muito sobre esse nosso universo de startups, né, de empreendedorismo, onde ela brinca com esse lance dos empreendedores sempre colocarem no pitch que a empresa deles vai mudar o mundo de alguma forma. A minha empresa vai mudar o mundo, minha empresa vai mudar o mundo. Tá, mas tenta ser um pouco mais pé no chão nessa hora, porque o investidor gosta disso, ele não gosta de empreendedor meio que dá umas viajadas nesse sentido de que vai conseguir transformar todo o mundo e etc. Cara, pô, minha empresa vai mudar uma forma de pensar ali naquele segmento, sabe? Minha ideia, ela pode até mudar o mundo, mas ela muda naquela área específica, né? Tenta ser mais pé no chão, tá? Então, essas são as 10 dicas que a gente trouxe, e agora a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais em estrutura de roteiro, né? Então, se a gente parar para pensar numa estrutura como um todo, a gente tem mais ou menos uma apresentação de 12 slides. É claro que depende do estágio da sua startup, né? Se você está ainda early stage, se está no começo da sua startup, você não foi para o ar, ela é uma apresentação mais sucinta. Se você já está buscando Series A, né, tipo muitos milhões, 5 milhões, 3, 4, 5 milhões, você tem que trazer mais um track record, né? Você tem que colocar o seu roadmap, você tem que dizer já o que você fez. Mas, basicamente, né, a gente tem aqui uma capa, né, um quem somos / uma grande abertura, né, descrever o problema e a dor, descrever o reason why, ou seja, por que, né, a sua ideia e por que vocês são as pessoas certas para resolver esse problema e essa dor, e aí qual a solução que vocês chegaram, tá? E claro, qual que é o produto ou a demo desse produto. Se você tiver desenvolvido já, se você tiver capacidade financeira de ter pelo menos um mínimo desenvolvimento, se a sua ideia for uma ideia de startup, ótimo, muito bom, é muito melhor, mas se você não tiver, foca na POCzinha ali, que já vai ser golaço, tá? Apresenta os diferenciais, depois mostra o seu modelo de negócios. Tem tração de clientes? Ótimo, eles vão dar muito valor para isso. Não tem? Como você vai atingir? Você já fez pelo menos um mini teste, que seja numa folha de papel, né? Você conseguiu provar o conceito da ideia, você não precisa ter tecnologia, mas você conseguiu, né, mostrar que as pessoas têm interesse naquilo, né? Quanto que você quer de investimento? Qual o perfil de investidor você quer? Qual é o time que está fazendo tudo isso? Encerra com uma grande frase e uma contracapa, tá? E aqui é muito importante que os slides tenham uma unidade. Acho que vocês conseguiram perceber ao longo dessa minha apresentação que a apresentação ela tem uma cara, né? Ela tem um branding ali. É importante demais vocês seguirem esse branding. Não dá para ter uma apresentação de qualquer jeito. O importante, Renato, é o conteúdo, não é a forma. Não, né? Design, ele é sobre funcionalidade, mas ele também é sobre beleza e sobre fluidez das informações. Então, quanto mais vocês investirem numa cara profissional para sua apresentação, maior a chance dele te ver como um empreendedor que entende da importância disso e do profissionalismo, porque isso vai refletir lá na frente na sua estratégia comercial e em como você vai atrair clientes.
tá? Então é muito importante você dar um visual bacana para a sua apresentação e ter um roteiro que faça sentido. A gente costuma dizer que nossas apresentações, elas têm um raciocínio de planejamento, né? Que assim, eu não vou entregar a minha ideia de cara. Por quê? Porque antes de eu entregar a minha ideia de cara, eu preciso que minha audiência, meu interlocutor, ele de fato, ele entenda o porquê eu cheguei nessa ideia. Até chegar um ponto que ele falar, porra, por que eu não pensei nisso antes? Né? Você vai levando a cabeça do espectador para que ele entenda como você chegou nessa ideia. Você não pode apresentar uma ideia do nada, né? Ah, eu tive a ideia porque, pô, eu acho que é legal essa ideia. Não, né? Como você chegou nesse produto, né? Por que faz sentido ter esse produto? E aqui é muito importante ter um raciocínio de planejamento, tá? E aí, a gente trouxe aqui um modelo de avaliação de pitch que a TuSimple criou, e aí, basicamente, ele contém todas as perguntas que o investidor busca ao responder e avaliar um pitch. Então, falando da abertura de impacto, a gente vai disponibilizar para vocês, e é legal até vocês darem, né, distribuir isso para amigo, ou para sócio, para parceiro comercial, né, na hora que você for fazer um pitch, pede para ele, né, dá uma folha para ele, pede para essa pessoa avaliar, e aí depois você até manda para a gente conversar sobre isso, mas basicamente, se a gente pensar numa abertura de impacto, né, como foram os primeiros 20 segundos do seu pitch? Você teve uma abertura, né, matadora ali? Teve alguma frase inicial de impacto que mostrou claramente o propósito da empresa? E aí, quando a gente fala de propósito, né, qual o propósito da sua empresa? Não pode ser, eu estou empreendendo porque eu tenho perfil empreendedor, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu acho que tem uma oportunidade de mercado. Não, a sua empresa ela tem que ter um propósito, e cada vez mais, né, ainda mais em tempos de pandemia, a gente percebe, estão saindo um monte de pesquisas por aí, de que cada vez mais os consumidores, eles buscam consumir de marcas que entendem o seu papel no mundo e sabem qual o seu propósito, tá? Então aqui é muito importante você mostrar logo de cara por que você existe, tá? E a resposta nunca vai poder ser porque eu acho que tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Aí pensando já em roteiro e storytelling, né, o apresentador ele demonstra confiança naquilo que ele está falando, a narrativa foi bem construída. Se você for uma pessoa tímida, não tem problema ser tímido. O que você não pode é falar para baixo, é falar baixinho, é não passar confiança, é estar meio corcundinha lá em cima. Não, né, você tem total confiança daquilo que você está falando. Você construiu esse produto, você sabe daquilo que você está falando, você estudou o mercado, você entende que tem uma boa oportunidade. Então, é quase que um convite para esse investidor fazer parte daquilo com você, e você tem certeza, né, que dá para fazer aquilo acontecer. Se vai dar ou não, ninguém sabe, mas você está preparado para isso. Acho que é muito sobre isso, tá? O investidor, ele quer buscar essa confiança, e não tem nada a ver com arrogância, tá? É simplesmente confiança naquilo que você faz o dia a dia, é a sua vida, tá? Então, por quê? Porque ele não quer investir numa empresa onde ele vai ter que toda hora intervir de alguma forma, né? Onde ele não vai ter tanta confiança ali de que os empreendedores conseguem tocar facilmente aquele negócio, tá? Claro que ele quer se sentir parte, ele quer participar, né? Você não pode mostrar também que você sabe tudo e que você não precisa dele, não. Você precisa sim dele, não é só do dinheiro dele, é do conhecimento, né, desse investidor, mas também é importante ele ter essa confiança. Falando na apresentação, né, o material ele demonstra profissionalismo, um pouco daquilo que eu estava falando, né, o layout tem uma identidade visual, e aqui é super importante, tá, vocês pensarem nisso, e aí não precisa ter 1 milhão de coisas no layout, às vezes um fundo branco resolve, mas com uma fonte, né, bem escolhida, que tem a ver com o seu branding, com o seu logo, com todo o seu material, né, uma forma de apresentar onde fique clean e objetivo. Então, aqui é muito importante você ter um layout de qualidade, um design que faça sentido. A dor, né, a dor que o negócio pretende resolver tá super clara ali, né, é certeza que existe essa dor, você tem que tentar mostrar isso, e aí mostrar com dados de mercado, com matérias, com papers, com estudos. Hoje em dia tem muito material disponível de graça na internet sobre qualquer assunto que você queira. Claro que tem as pesquisas pagas também, mas você não precisa trazer. Tem matérias, tem toda essa vasta informação aí na internet. E sempre quando você puder trazer informação de fora é melhor, porque corrobora, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Mais ou menos parecido com o que eu fiz hoje aqui no começo, né? Pô, essas informações que eu estou trazendo para vocês, pessoal, não é o Renato Gil quem está dizendo. Não, são informações que nós trouxemos do mercado e a gente está apresentando a vocês.
né? Nós somos um fio condutor. E aqui é a mesma coisa na hora de você mostrar a sua dor. Tá? Essa dor, ela existe, mas não sou eu que estou dizendo só que ela existe, né? Tal instituto falou isso, tal matéria corrobora com essa dor, enfim, aqui você traz todo um arcabouço de argumentos aqui para que o investidor realmente acredite e fale, não, realmente essa dor é uma dor verdadeira. Tá? Produto foi bem apresentado? Tá no ar ou foi só uma demo? É uma imagem fixa ou um vídeo? Né? Quanto mais interativo for e mais detalhado, melhor essa parte. Tá? Os diferenciais do produto foram bem explicados? Né? Você conseguiu deixar claro ali por que você é diferente dos outros? Atração de clientes, né? Sobre atração. O negócio, ele possui clientes? Foi feito um MVP? Qual que é a estratégia de crescimento? Um pouco daquilo que a gente falou. O modelo de negócio está claro? Fez sentido? Já foi investido algo? Quem foi que investiu? Tem um outro time de investidores? O investidor gosta muito também de saber quem são os outros investidores que estão no negócio, para saber se é complementar ou não. Tá? O time foi bem apresentado? Tem experiência, né? Quanto mais experiência, melhor. E aqui, uma ideia de PPT, normalmente, ela é investida quando o time já é muito bom, já tem um nome no mercado. Existem casos, né, de empresas investidas no PPT. Se eu não me engano, o próprio Nubank foi uma delas. Mas é claro que as pessoas envolvidas eram pessoas já conhecidíssimas no mercado. Então, aí faz toda a diferença. Né? E aí corrobora com aquele dado que eu trouxe. Né? Os investidores, eles investem nos empreendedores, em primeiro lugar. Depois, na ideia. Tá? E aí, o encerramento, o pitch, ele terminou no tempo combinado, né? Teve uma frase de impacto, foi profissional, tá? A gente vai disponibilizar esse materialzinho para vocês, e principalmente esse formulário aqui de avaliação, a gente acredita que pode ajudar muito vocês a testar, treinar e aperfeiçoar cada vez mais o pitch. E aí, pessoal, não tenham vergonha, treinem muito, apresenta para a mãe, para o pai, para o papagaio, para o cachorro, para o amigo, para o sócio. Né? Você tem que ter uma versão do seu pitch de 7 minutos, né? Que mais ou menos é a média aí dos eventos e das oportunidades que vocês vão ter, mas pode ir até de 30, uma de 30 bem detalhada, uma de 15, uma de 7, uma de 5, uma de 3, uma de 2, uma de 1 e uma de 30 segundos, tá? Que é o tal do elevator pitch ali. Se tivesse que falar uma frase, 2 frases sobre o seu negócio, o que você falaria? E testem, gente, testem muito, não tem verdade, não tem nada escrito na pedra, né? E saibam exatamente, pô, se eu falar com tal investidor, eu acho que eu falaria nessa linha. Se eu fosse falar com tal investidor, pelo perfil, eu falaria nessa linha. Tal investidora, eu falaria nessa linha, tá? Treinem muito e tenham essas versões do seu pitch com vários tempos disponíveis, né? E aqui é interessante sempre você começar a sua apresentação sabendo quanto tempo você tem. Se isso não foi combinado antes de começar a reunião, você pergunta. Só para a gente alinhar, pessoal, quanto tempo eu tenho? Porque ele vai te dizer, ele vai até gostar que você fez essa pergunta, porque, pô, pessoa é ligeira. Essa pessoa aí, ela sabe que meu tempo vale muito e eu não estou a fim de perder tempo, então, pô, já gostei de cara, sabe? Tentar quebrar também esse gelo é importante nessa hora, tá? E aí, por último, a gente traz algumas recomendações extras para aumentar a chance de sucesso do seu pitch, e a gente separou em 3 momentos essenciais, tá? O primeiro momento, ele diz respeito a conceito e roteiro, que assim, é tudo aquilo que você vai fazer antes de fato ir lá para o Keynote, para o PPT. E aí, falando de ferramenta, eu sei que a maioria das pessoas usa PC e não Mac, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com as 2 plataformas na minha vida, e aqui, sem sombra de dúvidas, eu recomendo o Keynote para fazer a apresentação, tá? Ele é muito mais intuitivo, mais fácil de trabalhar, mais rápido, e depois que você pega a manha, você consegue fazer apresentações muito mais bacanas do que no PowerPoint. Claro que dá para fazer nas 2 e em qualquer outra plataforma, mas quanto mais tempo você economizar, melhor, tá? Então, eu recomendo o Keynote, depois você gera um PDF, vai para o PDF, e aí tem uma plataforminha que a gente usa para comprimir PDFs, que chama, por exemplo, I Love PDF. Se vocês não conheciam, acessem aí, é muito legal. O Ivan aí vai mandar o link para vocês. Só para vocês terem uma noção, ele consegue comprimir aí arquivos de 100 megas, 110 megas para 5 megas, sem perder qualidade. Tá? Então, a gente super recomenda isso. Essa é uma coisa também que é importante. Se você tiver um pitch, um deck, né, uma apresentação que tenha mais de 30 megas, 40 megas, como é que você vai passar isso? Né? Putz, pelo WhatsApp,
Só do investidor ver, puta, 40 megas, meu, que preguiça de baixar um negócio, 100 megas, que preguiça de baixar, né? Então é super importante materiais leves, para que você consiga compartilhar fácil isso, tá? Mas voltando aqui, sobre conceito e sobre roteiro, né? Então, tirar o pitch de dentro da sua cabeça é muito importante. Você tem que construir o seu roteiro antes, né? Anotar tudo, organizar as ideias, criar uma narrativa e só depois começar a construir a apresentação, tá? Você pode até colocar tudo isso em post-its, né? Para você construir esse roteiro primeiro, construir essa narrativa. Só depois é que você vai partir para a apresentação. Na própria Too Simple, a gente trabalha dessa forma com os nossos clientes, né? Antes de partir para a criação da apresentação, a gente aprova o roteiro antes. Ó, eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Já traz os dados de mercado. Ó, é assim que eu vou fazer a ponte entre um slide e outro. Acho que vocês perceberam aqui, né? Sempre entre um slide e outro tem um call to action, né? Eu não posso falar sobre uma coisa num slide, no próximo slide não tem nenhum gancho entre eles. Se você não conseguiu criar um gancho, cria esse gancho, porque é isso que vai te dar aquela fluidez, né, e aquele raciocínio de planejamento para que a sua audiência praticamente pense junto com você o seu negócio e para que tudo faça sentido, tá? Então, lembra que sobre 3 coisas, né? Um pitch é sobre roteiro, design e entrega. Design eu não estou falando só de beleza, não, tá? Eu estou falando sobre funcionalidade, tá? Então, vocês... e aí o Steve Jobs fala muito sobre isso, né? Design é função. Design é função. Ele sempre falava isso. Mas, não sei se vocês já repararam, mas não tem nenhum produto da Apple que não tem uma beleza incrível, né? Que não tem que não foi muito bem pensado do ponto de vista de layout. Então, claro, ele tem que ser funcional, né? Mas também tem que agradar os olhos. Tem várias pesquisas aí que dizem que campanhas e aplicativos e sites, plataformas que agradam os olhos das pessoas, as pessoas aceitam mais erros, bugs e etc. Tá? Por quê? Porque é uma coisa intrínseca nossa. O que agrada os olhos, a gente gosta ali, a gente navega mais, a gente fica mais tempo ali usando, tá? Certifique-se de ter um bom call to action e construa o raciocínio. Então, é aquilo que eu estava falando um pouco, né? Para cada ponto-chave que você quer falar, você tem que ter ali aquele gancho que praticamente corrobore com o próximo slide ali, para que fique uma coisa fluida, né? Pensa num quadrinho, né? Num livro, num filme, qualquer coisa tem que ter uma continuação ali, né? Não dá para as coisas serem cortadas, né? Pensa, acho que um bom exemplo é o DJ, né? Um set de DJ. Não dá para a música anterior ser totalmente diferente da próxima música. Tem que ter uma conexão ali entre uma coisa e outra. E aqui na apresentação e no pitch é a mesma coisa, tá? O segundo momento diz respeito à criação da apresentação. Então, e aí de fato é na hora de ir para a mão na massa, tá? Construa seus slides e gráficos com uma unidade visual e mostre um protótipo bem feito. Se você não tem protótipo, segura. Cria um protótipo, tá? Porque se você ficar só no gogó, minha ideia é tal, beleza, você apresenta dado de mercado, você apresenta tudo, mas na hora do vamos ver, você não tem a cara do negócio, então você não está pronto ainda para pegar investimento. Pensa nessa cara do negócio, pensa como vai ser, faz um MVPzinho, uma POC, e aí a gente vem conversar, tá? Mantenha a sua história alinhada. Procure provar a sua ideia e a viabilidade do seu produto. Mostre isso de forma clara. Então, é muito sobre isso, né? Sobre ter um roteiro claro e sobre você já chegar com o investidor com a sua ideia aprovada. Isso faz toda a diferença. Pratique muito e aperfeiçoe seu pitch continuamente, né, constantemente, aquilo que eu falei de apresentar para o papagaio, etc. E aí conheça a sua audiência, né? Descubra o que os guia e molde o seu pitch de acordo com o perfil da sua audiência. Aqui é um pouco, né? A gente faz um catadão de tudo que eu falei, só para a gente marcar mesmo. Se vocês quiserem tirar print dessas telas, fiquem à vontade, mas a gente compartilha também depois com vocês esse material, tá? E aí, em terceiro, né, depois de você pensar no roteiro, pensar em tudo, você construir a sua apresentação, chega o momento do grande finale, que é ir lá na frente e apresentar o seu pitch, tá? Então, manter uma postura corporal e mental confiante é super importante nesse momento, tá? Se você demonstrar insegurança,
provavelmente o investidor não vai investir em você, não porque você é tímido, não porque você não sabe falar em público, não tem nada a ver com isso, mas sim porque se você mostrar insegurança, significa que você não conhece do seu próprio negócio, tá? Então, não tem nada a ver aqui com timidez, com não saber falar em público. Eu mesmo demorei anos e anos para conseguir, pelo menos, assumir para mim mesmo que, tá, ok, talvez eu consiga falar em público, mas não é sobre isso, tá? E eu fui percebendo cada vez mais que tem muito a ver com segurança naquilo que você faz. Seja profissional desde o início, em termos do que você irá dizer, o que você irá fazer. Tenha uma frase clara para cada ponto do seu pitch. Para cada um dos seus slides, você tem que ter aquela frase matadora que diz exatamente o que o seu slide está querendo dizer, tá? Você tem 20 segundos para atrair a atenção da sua audiência, então seja direto ao ponto, tá? E finalize no tempo certo e termine com um big end. Se você tem 10 minutos, tenta finalizar em 10. Você tem 7, em 7. Tem 5, em 5. Isso é muito importante. Primeiro, porque se você tiver numa rodada de pitch, num demo day da vida, você vai ser cortado mesmo, as pessoas não vão ter paciência, elas vão tocar uma campainha ali, vai acabar o seu pitch, e você não vai conseguir falar nada. E segundo, porque mostra respeito e mostra profissionalismo, tá? O investidor gosta de investir em empreendedor profissional. Então não vai chegar todo mulambento para fazer o pitch, passa aquele gelzinho, faz a barba, se veste bem, vai lá e mostra profissionalismo o tempo inteiro, tá? E aí, por último, claro, nós como Too Simple, uma empresa que faz isso da vida, a gente sabe a importância do branding, a gente sabe a importância de ter um bom pitch, e o que a gente quer, a nossa grande missão é auxiliar os empreendedores a ter um caminho claro para trilhar aí nessa jornada e para a gente estar lado a lado ajudando, tá? Então, quem quiser conversar, fica aberto, a gente fica à vontade vai ser um prazer bater um papo aí sobre o seu pitch, sobre o seu planejamento, sobre sua ideia e como que a gente pode conectar, inclusive, com possíveis investidores, tá? Basicamente era isso, a gente falou de finalizar no tempo certo, eu tinha programado 45 minutos para falar sobre essa apresentação, de fato, cravei aqui 45 minutos e a gente tem 15 minutos para abrir para perguntas, pessoal. Obrigado aí e vamos começar aqui com a parte de perguntas. Boa. Eu vou colocar aqui para dentro agora, vou chamar o Lucas primeiro, tá? O Lucas da Yalper, uma residente do Arena. Já aceitei, vamos só esperar um pouquinho ele entrar. Beleza. Demora um pouquinho porque está fazendo os testes, estou vendo os comentários aqui, eu não tinha acesso aos comentários. Pô, obrigado, pessoal, que bom que vocês gostaram das dicas. Contem com a gente aí para a gente ajudar vocês no que for possível. Demora um pouquinho só para validar. A gente tem mais o Ivan aqui na lista. Pessoal, quem quiser ficar no hall aqui na lista de pessoas que querem perguntar alguma coisa diretamente para o Rê, é só clicar na mãozinha, viu? Porque às vezes o Rê deu a informação antes de você entrar na sala, então é só... Estou esperando. Boa. Vamos mandar um abraço aí para a turma, para o Paulo, para o Cleiton, para o Arthur. Fala, Arthur, tamo junto, hein? Palpitão, Vestiba Fácil, pessoal. Duas startups aí incríveis. O Lucas entrou. Ricardo, o Ivan. Boa. Deixa eu perguntar, você quer deixar a tela dividida ou quer deixar desse jeito mesmo? Você que manda, meu community. Você faz do jeito que você quiser. Acho que eu vou só, então... É melhor você aí parar de compartilhar? Tá. E aí o Lucas já vai aparecer aqui. Perfeito, parei. Aí. Lucas, você escuta a gente? Escuto. Olá, boa tarde. Tudo boa bem? Tarde. Aqui em cima tem um botãozinho da câmera, se você quiser acessar e deixar aberta, aí você vai aparecer para todo mundo. Fala, Beleza. Lucas. Perfeito. Olá, tudo bem? Beleza. Tudo boa certo, tarde. Renato? Beleza, e você? Tudo certo, tudo bem. Pô, parabéns aí, cara, pela sua startup, pela sua iniciativa. Pra gente é uma honra tê-lo conosco aqui. Muitos papos que a gente tem feito, a gente comenta de vocês, cara. Sim, legal mesmo. Legal, beleza. Então, pra galera que tá ouvindo, eu sou o Lucas, fundador da Yalper. Depois eu digito ali no chat. E, cara, dúvidas, né? Eu vim tirar umas dúvidas, assim.
O meu principal ponto é na diferença entre a apresentação presencial ou virtual, que é o presencial hoje, né, e o envio de apresentações, né, porque quando a gente vai fazer algumas inscrições aí para editais de aceleração ou alguns outros programas, às vezes se pede um pitch deck. E aí o que a gente tem feito é colocar mais informação, muito mais informação, texto mesmo, textual, do que normalmente a gente usaria numa apresentação, e inclusive mais slides também. Então, queria ver se é realmente nessa linha, ou quanto mais ou menos de informação que se recomenda nesse caso, assim. Boa pergunta, Lucas. Essa é uma pergunta que muita gente faz para a gente. O que nós aqui da TuSimple costumamos fazer é uma apresentação híbrida, né, que ela acabe funcionando para os dois. Mas, naturalmente, sim, uma apresentação que você envia, ela tem que ter mais informações do que uma apresentação onde você vai simplesmente apresentar ali. Para eu dar um exemplo prático para vocês, eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui e vou mostrar o próprio deck do Arena Hub aqui, tá? Então, o que a gente coloca aqui, né? Por exemplo, esse é um slide que ele funciona tanto se você for apresentar, quanto se você for enviar. Então, o que a gente tenta fazer é justamente isso, tá vendo? É colocar títulos grandes, né, em cima, mas embaixo um textinho de apoio, tá? Então, é uma apresentação que, assim, ela funciona, né? E eu tenho feito essa apresentação diariamente, sei lá quantas vezes por dia. Ela funciona tanto se eu enviar, se eu enviei, quem vai ler vai entender perfeitamente aquilo que eu estou falando. Mas, se eu for fazer o deck, se eu for fazer a apresentação, eu consigo incrementar com muitas informações aqui que não estão aqui, né? Por exemplo, aqui no slide que diz sobre o Arena Hub, eu consigo, né, em um parágrafo, dizer exatamente o que é Arena Hub, mas se eu mostrar para vocês aqui as minhas notas do apresentador, vocês vão ver que tem uns dois parágrafos aqui escritos sobre o que eu poderia falar nesse slide. Então, a dica que eu dou, ela é essa, assim, procura fazer uma apresentação híbrida, porque vai até te dar menos trabalho, mas sim, se você for enviar, você tem que pensar que não dá para ser uma apresentação que tem uma palavra nos slides, né? Onde a fluidez do pitch, ela não vai ficar tão clara, tá? Mas, se vocês perceberem, ela é uma apresentação que ela acaba tendo texto, mas cabe a mim, na hora de estar apresentando, utilizar esses textos como apoio ou falar aquilo que está na minha cabeça que eu sei que tem a ver com o negócio. Então, eu acho que é super interessante, sim, você manter muitas informações, mas eu tomaria muito cuidado com slides poluídos, né, e com slides que ficam, tipo, do início ao início, cheio de texto ali. Não é um Word colado dentro do PPT. Tenta criar esse racional de ter títulos grandes e embaixo um texto de apoio que explique o título. Se você estiver apresentando, você foca mais no título grande e aí você fala o resto. Se o cara for ler, as duas coisas fazem sentido. Eu acho que essa é uma dica que eu daria, assim. E o híbrido, cara, acaba funcionando, sabe? Tipo, tenta deixar as informações o mais claras possíveis ali, mas sem também slides com pouquíssimo texto, sabe? É dar aquele balanço ali. Sim, exato, beleza. Acho que um outro ponto também ali, acabei anotando, só mais uma dúvida, eu notei que ali na estrutura tu não falaste de competidores e de tamanho de mercado. E, pelo menos até então, assim, era uma coisa... competidores até não sempre, mas que em alguns Demo Days aí que a gente participou, sempre vem essa pergunta em relação a mercado, né? Tamanho de mercado, competidores, e a gente até usa esse competidores para falar de diferenciais, então a gente meio que considera perfeito. uma parte, assim. Perfeito, é isso, eu também considerei aqui, por isso eu não escrevi de fato competidores, mas na hora aqui de você falar dos seus concorrentes, dos seus diferenciais, você pode falar sobre os seus concorrentes, né? Então, tá até aqui escrito, né, o que é diferente sobre você em relação à concorrência. Então, é importante, sim, você mostrar que você estudou o mercado, né? E o tamanho de mercado, ele vem no começo aqui também, né? Antes de você apresentar vem junto do problema aqui, né? Na hora que você diz que o problema existe, né? Ele é grande, o market size. Então, tipo, qual que é o tamanho do mercado?
quais informações você pode trazer para corroborar com isso. Então, com certeza, concorrência e tamanho de mercado é algo que vale trazer no pitch, porque vai mostrar que vocês estudaram, né? Que você fez a lição de casa. E mais uma dica, pensando nisso que você me trouxe, se você vai conversar com um investidor que é do mercado, por exemplo, de esportes, você não vai dizer para ele muito tempo sobre o tamanho do mercado, porque ele sabe o tamanho do mercado. Mas é muito sobre você mostrar que você fez sua lição de casa, tá? Então, tipo, tenta dosar isso, sabe? Às vezes eu vejo muito empreendedor querendo dar aula para quem é professor. Então, tipo, tenta só dosar isso para otimizar o tempo também e o cara pensar, não, beleza, a pessoa esperta, fez a lição de casa, sabe do que tá falando. Beleza, show de bola. Boa. E, pô, pessoal, acessem aí depois o site da Yalper. Eu gostaria muito de contar com a Yalper nos meus bons tempos de atleta, cara, porque, porra, o que teve de lance ali que eu queria ter registrado, cara, não é brincadeira. O que eles fazem é muito legal, pessoal. Por exemplo, vamos supor que você tá jogando uma pelada com a galera e você fez um gol de bike e não tem ninguém filmando. A Yalper, ela instala câmeras nessas quadras e aí, pô, saiu algum lance inusitado que você queira guardar, você vai num dispositivo, aperta o botãozinho lá e aí isso fica salvo e chega até você essa informação. É isso, né? Fiz o elevator aqui mais ou menos. Boa. Não, foi bom. Boa. Não, foi legal, cara. Eu até acho que um dos principais insights assim, que eu tive é justamente a entrada, né? Porque a gente já fez várias apresentações e tem muitas formas legais, assim, de trazer o problema, porque quem praticou esporte tem alguma história para contar, algumas várias, né? Isso Exato. Não, E olhando para o pitch deck hoje que a gente envia para essas aceleradoras, eu sempre acho que a gente ainda não está transmitindo rápido o suficiente, assim, o quanto existe. Cara, às vezes uma forma de começar, você pode começar com alguma pergunta, sabe? Tipo, dá uma estudada no investidor, na investidora, se foi atleta, tipo, porra, qual esporte fez? Sabe, pô, fez futebol, jogou bola, joga bola. Cara, você já fez algum gol de bike na sua vida? A coisa mais difícil do mundo é fazer gol de bike. Porra, vão me vaiar aqui, eu tenho certeza, mas, pô, eu tive a chance de fazer na minha vida. Cara, quem viu isso, sabe? Como que eu vou ter isso registrado? Sabe? Tipo, então, sei lá, às vezes uma forma legal é você já fazer alguma pergunta que o investidor se identifique. Isso, beleza, tranquilo. Se é essa dica, eu acho que a gente tá indo no caminho certo. Tá mais ou menos Legal. Boa. Sensacional. Obrigado aí pela participação. Viu? Então tá. Valeu, obrigado. Valeu. Acho que eu consigo tirar. Estão pedindo o site aí da Yalper. Vou mandar. Boa. Falou, Lucas. Obrigado. Agora eu vou chamar o Ivan da Sport Educa, tá? Tem uma pergunta. Beleza. Um abraço pro Paulo aí da Federação de Handball também. Isso, vou mandar. Pra Yasmin também. Boa. Valeu, Daniel, aí pelo elogio. Cleiton, Maria, Leandro Lange. A Larissa perguntou, né? Alguma regra para se seguir no pitch deck? Ou isso varia de segmento a segmento? Foi no começo isso, né? Espero ter esclarecido aí, mas sim, dependendo do tamanho do estágio da sua startup, é interessante você colocar mais ou menos informações, focar mais em determinado ponto ou menos em outro, tá? Ivan do Sport Educa, Ivan tá em todas com a gente aí, startup super engajada, legal demais. Quem tá entrando aí, Ivan? Oi, Ivan. Boa. Eu só acho que tá dando um delayzinho aí entre eles pedirem, a gente aceitar e eles entrarem. Legal. Ó, o Ítalo colocou aqui, ó, empresa de tecnologia voltada para apresentar soluções para entidades de administração do desporto. Bacana, Ítalo. Obrigado, Editarcio, parceiraço. O Ed e o Ivan estão sempre, o Lucas também estão sempre. A Yasmin também, mais torcedoras. Legal. Pessoal, a ideia é a gente criar essa comunidade mesmo, gerar depois também conexão entre vocês mesmos, startups residentes. Pensem que era para a gente estar todos juntos trabalhando no mesmo lugar, por conta da pandemia isso ainda
não está funcionando, mas vamos tentar trazer essa lógica e esse ecossistema aqui para o digital. Então, é muito interessante que todos se conheçam. A gente tem certeza que dá para sair muitos produtos em conjunto aí, se a gente se falar mais. Então, o Ivan está bem nessa frente aí. A gente vai criar também bate-papos de integração entre todos, né, bate-papos abertos no Meets ali, para que a gente consiga fazer brainstorms entre startups, enfim. Em breve a gente vai lançar no nosso site ali todas as startups que estão se associando ao Arena, tá? Perguntei pro Ivan se tá dando certo, tô esperando só ele... Tá, enquanto isso, se tiver alguma outra pergunta, Ivan, eu posso ir respondendo. Deixa eu ver, teve gente que mandou antes. Pô, tem sim, quer ver? Tem da Maria, da Sou Brasil. Ela tinha perguntado... eu tenho estudado muito sobre isso, né? Porque nós estamos atrás de investidor. Na verdade, Legal. nosso maior desafio é chamar a atenção para investidor em fase pré-seed. E a nossa dúvida é sempre, aonde achar esse investidor de pré-seed? 2, o que mais esse tipo de investidor busca? Porque nossa apresentação acaba meio que querendo focar em tudo para poder chamar a atenção, e às vezes não estamos fazendo a coisa certa. Beleza. Responder a primeira parte, assim, aonde encontrar. Eu acho que é participar de todos os eventos relacionados ao ecossistema empreendedor, e aí existem vários. Depois a gente pode até passar uma lista para vocês, mas vai do case aos eventos do Cássio Espina, da BR Meetup, por exemplo. Enfim, tem circular no Google Campus, circular no InovaBrás, circular no Cubo, né, tem que ser visto. E começar a criar essa rede de relacionamento. Um investidor vai falando com o outro, e quando você vê, você tem já uma rede bacana onde dê para você apresentar suas ideias. Uma outra dica que a gente dá é acessar os sites de fundos de investimento. Tem vários sites de fundo de investimento, e enviar o seu pitch para esses sites. É um trabalho bem de formiguinha mesmo. Tem um outro trabalho, que é o trabalho de mapeamento de investidores que têm potencial com o seu negócio e abordá-los no LinkedIn de forma super profissional, sem mostrar desespero e tentando construir esse relacionamento antes de se vender, tá? Então, tem uma frase que a gente gosta muito, que é: seja interessante para não soar interesseiro. Então, tenta ir por esse caminho. E a segunda pergunta, me relembra, Ivan, a segunda pergunta, por gentileza? Calma aí, que eu tinha entrado em outra conversa. É sobre focar em tudo, né? O que eles estão buscando. Mais esse tipo de investidor. Eles estão buscando, assim, primeiro, saber que você tem um propósito claro e definido, que você fez sua lição de casa, e eles estão buscando empreendedores ou empreendedoras que tenham capacidade, skill e experiência para fazer isso acontecer, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Boa. E aí, Ivan, agora sim. Boa, e aí, Ivan? Beleza? Dois Ivans aqui, hein, no nosso... Muito bom. Teve até um outro que foi com o Ivan, né, da WSL, com o Ivan Martinho, que acho que foi você, não foi, Ivan? Foi algum dos Ivans que comentou, pô, nunca vi tanto Ivan junto na mesma... Foi ele mesmo. Na mesma sala, boa. Acho que isso só na Rússia. Boa. E aí, beleza? Beleza, tudo certo. Meu, você estava falando aí e pintou uma dúvida na gente. Teve uma época que a gente teve uma orientação de um cara ligado a Canary, que é a aceleradora. Uhum. Ele falou, pô, faz o seu pitch deck baseado no arquivo da UIC, que é uma aceleradora lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí a gente fez. E aí chegou para uma aceleradora aqui do Brasil, a gente mostrou. Aí os caras falaram, a gente não quer bem assim. Aí a gente percebeu que, às vezes, para cada lugar, tem que dar uma mexida. Aí eu e o Lucas, que é o meu sócio, a gente ficou na dúvida. Dá para chegar num modelo único que serve para todo mundo? Ou meio que a gente sempre vai ter que entender o perfil daquele local, daquela aceleradora e ir alterando? Dá para chegar num modelo basicão ali, onde você tem 80%. Porque se você abordar todos esses pontos que eu falei, incluindo aí, se não ficou tão claro, né, o tamanho do mercado e a concorrência, eu acho que você está falando sobre todo.
E aí, o que vale é você estudar aquele perfil da aceleradora, mais ou menos naquela linha que eu falei de você estudar o perfil do seu investidor. Se é uma aceleradora que investe mais em negócios de fintech, puta, você vai ter que saber que seu BP financeiro tem que estar muito bem desenhado, porque o perfil dos caras é um perfil cabeçudo de números. Se você for para uma aceleradora, tipo, ou para um fundo de investimento que é mais criativo, é mais economia, né, economia criativa, pô, já investiu em várias ideias que são PPTs, você sabe que você vai ter que mostrar o seu lado mais de marketing e o seu potencial de trazer clientes e comercial. Então, tenta ter uma apresentação que aborde tudo, que vá de ponta a ponta, e aí, sim, é importante você entender o perfil para você ir adaptando. Mas dá para chegar nos 80%, quase 90% ali da base do todo. E isso acontece muito, porque as aceleradoras, elas vão usando os modelos que existem por aí, e nem sempre os modelos são iguais. E aí, pô, você acaba usando o modelo de X, mas a outra foca muito no produto, a outra foca muito na escalabilidade. Tem umas que estão querendo só negócio que tem a ver com tecnologia. Outras não, elas acabam investindo em negócios que não tem tanto a ver com tecnologia, mas que dê para ser escalável de alguma forma, ou algum serviço essencial, enfim. Mas acho que dá sim para você chegar num modelo que funcione para quase todas. O lance só é que você vai ter que saber o perfil dos caras para saber onde você foca mais ou menos. Então, tipo, às vezes é um slide a mais que você tem que incluir para detalhar alguma coisa que já existia, sabe? Tipo, mas o basicão ali dá, se você falar todos esses pontos aqui que eu acabei apresentando, eu acho que você consegue englobar bastante coisa. Pô, legal, isso já dá uma luz, porque a gente não chegou a formar um esqueleto, às vezes para cara A a gente apresentou uma coisa, para cara B outra totalmente diferente. É lógico que os resultados não mudam, mas já dá um direcionamento para a gente aí, armar pelo menos um esqueleto e aí... Boa, Ivan, acho que o caminho é esse. Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, e aí, pô, não hesitem em mandar pra gente, sabe, pra gente dar umas dicas, pra gente dar uma olhada, pra gente ajudar, de certa forma, pô, esse roteiro tá bacana, não tá? O que vocês acham? A gente tá 100% à disposição aí, e se tiver alguém que quiser construir mesmo o deck, pô, a Too Simple também tá à disposição para ajudá-los. Mas acho que é isso, assim. E uma outra dica que eu dou, Ivan, cara, dá um Google aí, tem vários modelos, né? Tem uns 5, 6 modelos, 10 modelos disponíveis, vários, milhares. Tenta pegar os dos maiores, das maiores empresas e faz um compilado. Estuda um, estuda outro, põe todos num quadro assim e fala, o que todos têm em comum, né? Pô, tem isso, e aí você cria o seu próprio modelo. A gente acaba trabalhando muito dessa forma. Muito bom. Pô, prazer aí estar com vocês. Pode fazer. Tem um minutinho para falar uma coisa? Pode, claro. É que da Yalper, eu achei sensacional. E a gente tem o caso de um atleta que a gente deu bolsa de estudos para ele, e aí ele começou a jogar pela Facul, e pelos vídeos dele viralizarem, ele virou embaixador da Adidas, influenciador digital. Hoje ele joga com o Falcão e tal. Só que não, ele é muito bom. Quase todo jogo ele faz lance bom. Mas se ele não tivesse filmado... É isso, cara. É muito sobre isso, né? Legal. Na hora que eu vi a Yalper entrando na arena, eu falei, pô, que da hora. E rola uma sinergia, porque nossos atletas precisam muito. Porque a gente está jogando os atletas para ligas de colégio e de faculdades. Mas às vezes você consegue ir para uma liga profissional ou para fora do país, mas você precisa de vídeo. Fala aí, vai, em 30 segundos, o que vocês fazem? Nós conectamos os atletas a oportunidades estudantis. A gente acredita que todo esportista merece estudar. Não é só o cara que vai bem no Enem. O esporte também é uma forma de talento e merece ser recompensada. Boa, legal. Então, quem tiver interesse aí, tiver assistindo, pode entrar em contato aí com o Ivan e fala com a gente que a gente faz a ponte também. Muito legal. Acho que startups de impacto são startups que a gente olha com muito carinho aqui, que a gente quer ajudar a acelerar e ajudar a gerar negócios, porque o Arena nasceu disso, né? A gente acredita muito, nós somos uma associação sem fins lucrativos, e o nosso propósito é, de fato, ajudar a transformar por meio do esporte. Então, acho que, pô, vocês são mais do que bem-vindos, para a gente é uma honra tê-los conosco aqui. Ansioso para a gente estar junto pessoalmente logo aí. Boa, valeu, Ivan, valeu mesmo. Tamo junto. Falou. Boa. Temos mais perguntas, Ivan? Aqui no Speak, não. Tá. Acho que a gente também já passou 10 aqui do nosso período de uma hora, mas acho que foi super produtivo para mim também.
é uma honra poder falar um pouco, compartilhar um pouco aqui do conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Nada do que eu falei é escrito em pedra. Sintam-se à vontade para a gente depois bater papos e tirar mais dúvidas, e podem ter certeza que eu também aprendo muito aqui todo dia com vocês, com todo o time do Arena e com todos os papos que a gente tem feito ao longo dessa jornada aí de mais de um ano de Arena Hub aí até a gente começar de fato a nossa operação. Eu vou conversar com o Ivan, da gente dar um jeito de disponibilizar o replay desse material só para as nossas startups associadas, né? Porque esse é um material fechado, esse é um benefício que só as nossas startups têm, essas mentorias semanais. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, um formato mais aula e menos talk, né? Menos bate-papo, com interação entre os participantes. E, pessoal, a gente precisa do engajamento de vocês aí, cada vez mais, para a gente continuar fazendo esses bate-papos, essas mentorias, e para a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade, tá? Fica aqui o meu agradecimento aqui a todos e o convite para vocês convidarem outras startups. É muito importante essa validação de vocês, para que a gente traga cada vez mais pessoas aqui para serem associadas ao Arena e para que a gente construa o nosso ecossistema, tá? Fica aqui o meu abraço para todo mundo. Tem várias mensagens bacanas aqui no chat. De verdade, obrigado mesmo pela interação e pelas perguntas. E fiquem à vontade aí para me adicionar no LinkedIn, só procurar Renato Gil, eu adiciono todo mundo, sempre respondo a galera por lá também. E a gente vai batendo um papo. Quem quiser falar com a gente mais a fundo aí também, pode entrar em contato com o Ivan, que o Ivan está à disposição de vocês. O papel dele é justamente esse, fomentar o ecossistema e se mostrar sempre disponível aí para que vocês consigam gerar cada vez mais negócios. A gente está conversando com muitas entidades esportivas, cada vez mais entidades entrando no Arena Hub, então vocês podem ter certeza que a gente vai promover muitas conexões entre vocês e as entidades esportivas, e a gente vai ajudar a resolver várias dores aí deles, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Ivan, quer finalizar com alguma coisa? Eu quero agradecer primeiro ao senhor, né? Foi uma aula e tanto. Eu sei que é valioso para as startups, eu recebo os feedbacks, a galera já pedia esse tema. Queria pontuar aqui que o Paulo da Federação Paulista de Handball também, então tem entidade esportiva aí de olho, já gostou do que viu, que você estava falando antes das entidades. Então, obrigado, Rê, obrigado para quem compareceu aí, acho que foi... Obrigado. Ivan, só para não deixar o Ítalo sem resposta, claro. Ele colocou aqui, normalmente um pitch é muito voltado a startups que trazem inovações a dores inovadoras. E quando temos dificuldade de apresentar dores crônicas, como voltar um pitch para esse sentido? Olha, Ítalo, eu acho que assim, se é uma dor crônica, ela está mais fácil ainda do investidor enxergar essa dor, tá? Então tenta trazer com dados reais que essa dor existe, que não tem ninguém se propondo a solucionar, né? E aí, se você conseguir fazer essa conexão, para o investidor vai ficar mais legal ainda, porque ele vai falar, poxa, essa dor existe há tantos anos, não tem ninguém resolvendo, e você não está reinventando a roda de forma alguma, mas você está se propondo a resolver essa dor. Então, a dica que eu dou traz matéria, traz dados de pesquisa, traz dados reais que realmente corroborem para que essa dor é uma dor que existe, que você não está se propondo a solucionar essa dor com nada inovador, e sim, às vezes, fazendo conexões ou com ideias simples, mas que realmente sejam efetivas. A própria Too Simple nasceu dessa ideia, né? Nós não reinventamos a roda, nós não somos hiper mega inovadores. Nosso propósito é simplificar os problemas que existem da forma mais direta possível para que as pessoas entendam e que isso fique claro. Então, acho que eu iria por essa linha aí, tá? E é isso, pessoal. Obrigado mesmo aí pela participação. A interatividade foi muito bacana. Realmente, para a gente, é uma injeção de ânimo aí, cada vez que vocês aparecem, interagem e participam. Então, continuem, ajudem a espalhar o Arena Hub, porque esse projeto não tem dono, esse projeto é nosso, e a ideia é a gente construir uma comunidade aí para promover, de fato, essa transformação, tá bom? Eu já obrigado tenho aí. Aqui também disponível para que vocês mandem temas que vocês querem que a gente fale aqui, porque se esse era um tema recorrente, tecnologia também era manda para mim,
manda mensagem. Perfeito. Beleza. Obrigado, viu, pessoal? Tudo de bom aí para vocês. Valeu, vamos nos falando e bora fortalecer esse ecossistema aí, hein? Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Rei.